Segundo vídeo, falando hoje sobre o mormonismo. Estamos ainda comentando sobre a origem do mormonismo. Depois de sua morte, de Joseph Smith, juntamente com seu irmão na cadeia, a cadeia tinha sido invadida e eles foram assassinados, linchados naquele local, uma morte bem trágica. Tem um filme que fala sobre a história dos mormons que explica detalhadamente como foi essa morte. A igreja a igreja que ele está fundando, ela vai se dividir em dois principais segmentos. Um segmento vai ficar juntamente com a sua esposa, que é Emma Smith. Emma Smith, ela estava grávida na época da morte de Joseph Jr. Ela foi a fundadora de uma das organizações de mulheres solidárias que existe há mais tempo dentro, entre aspas, desse pseudo-cristianismo, dentro do cristianismo. E ela acaba se colocando como uma líder natural, não assumindo direito essa posição como presidente de uma nova igreja. Ela continua afiliada à Igreja dos Mormons, mas à distância. Depois que ela vai ter o seu filho, que é chamado Joseph Smith III, depois do seu casamento com um capitão, né, o segundo casamento dela, depois da sua viuvez, o filho dela se sente, né, vocacionado por Deus, chamado por Deus. A biografia dele diz isso, que ele foi chamado por Deus para continuar a obra de seu pai. Contudo, a igreja, como eu disse, dos mormons, tinham sido divididas em dois segmentos, e o outro segmento estava sob influência da liderança de um homem que também era dito como profeta, Brigham Young. Young, ele vai solidificar a igreja dos santos dos últimos dias e vai colocar algumas doutrinas que hoje ela acaba sendo conhecida por estas doutrinas que foram balizadas por ele. A esposa dele não concorda com isso, se muda e volta para o seu estado de origem. O filho dela, depois que cresce, ele vai pegar uma liderança. A Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, ela vai permanecer em Utah, né, com Young. Isso ele ocorre em torno de 1847 depois de Cristo, da era atual, e depois ela vai chegar ali aonde é conhecido como o lugar dos lagos salgados, e ele vai fundar uma cidade que é uma cidade mórmon, que é a cidade de Salt Lake City. Essa cidade, se você for nessa cidade, você não encontra nem café para beber, porque os mormons não bebem café, porque falam que cafeína é droga. Então é uma cidade regida dentro de um costume, dentro de uma visão, dentro do mormonismo. Young, ele teve confirmadamente isso, não é mais como o caso de Joseph Smith, que vai pairar uma dúvida, que eu vou explicar o porquê depois dessa dúvida. Ele teve confirmado 25 esposas para ele. E o filho de Joseph Smith,
Joseph Smith III, ele vai então fundar uma igreja que vai ser chamada de Igreja Reorganizada dos Santos dos Últimos Dias. Hoje, essa igreja não se chama mais assim, Igreja Reorganizada dos Santos dos Últimos Dias. Por que ela não se chama assim? Ela vai se chamar Comunidade de Cristo, nos Estados Unidos. Porque o mormonismo acaba ficando muito conhecido pela poligamia. E o filho de Joseph Smith, ele é contrário à poligamia. A esposa de Joseph Smith, Emma Smith, ela vai declarar que Joseph Smith nunca praticou a poligamia, que isso foi uma invenção de Young, mediante uma carta que chega nas mãos dele, ali, de uma missão que o Joseph Smith tinha feito mediante aos indígenas. E depois até eu estarei falando sobre isso. A doutrina dos Mormons. Qual é a doutrina dos Mormons? São muitas. Então eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto. Eu tenho o livro dos Mormons, vou mostrar para vocês. Tem o livro das Pérolas, das doutrinas de salvação também dos Mormons. Mas hoje se torna-se um pouco mais fácil. Você não precisa ter esses livros todos. Existe um site de uma organização dos Mormons, que é vozesdosmormons.org, que você pode ver todas as doutrinas, ensinos, explicações, história dos Mormons ali, evolução da sua doutrina, de maneira onde você vai entender de uma maneira bem clara. Então, no slide que eu vou mandar para vocês, vocês vão observar algumas doutrinas mormons. E essas doutrinas, elas não foram tiradas de livros de opositores, e sim tiradas exatamente de livros que eu tenho, que são livros dos próprios mormons. E assim nós estaremos tecendo aqui alguns comentários a respeito disso. A primeira doutrina que eu separei para que nós pudéssemos discutir está num livro que eu tenho em inglês. Eu botei a foto dele aqui, ele está até um pouquinho rasgadinho, mas já tem ele em português, que é a doutrina dos Mormons. Ele é feito por Bruce McConkie. E eu separei a página 635, que diz: o verdadeiro evangelho foi perdido na terra. O mormonismo é a sua restauração. E eles ensinam que existiu uma verdadeira apostasia depois que o evangelho passou a ser pregado. E então foi totalmente oposto àquilo que Jesus tinha deixado para que as pessoas ouvissem concernente ao evangelho. Então, a verdadeira doutrina evangélica está exatamente com eles, que são os mormons. Então, eles têm um verdadeiro evangelho, segundo que é a declaração desse livro, que é um livro aceito por eles. A outra declaração está na página 606 desse livro. Nós precisamos de profetas hoje, da mesma maneira que no Antigo Testamento. Os mormons, eles têm um conselho de doutrinadores, de líderes, de 12 apóstolos, aonde eles podem receber profecias, visões e assim contribuir com a evolução do mormonismo. Por isso também é muito difícil você firmar uma ideia sobre o mormonismo, sobre qualquer seita, porque as seitas
de visões e revelações, elas mudam no decorrer do tempo. Então encerramos aqui a segunda parte desse vídeo e vamos passar para a terceira daqui a pouquinho.